Então, nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula sobre a Primeira República, né, trabalhando agora, nesse momento, a fase de insatisfação e revoltas ocorrida a partir de 1910 e que mostra o desgaste neste período da República Brasileira, que vai levar a crise no sistema político brasileiro e, consequentemente, o golpe de Estado que vai ser dado por Getúlio Vargas, que ficou conhecido como Revolução de 30. Temos que lembrar que essa fase, ela mostra o início da República Brasileira, né? A forma como foi constituída a República Brasileira em suas bases institucionais, em suas bases políticas. Embora, em alguns aspectos, tenha sido superada, mas podemos perceber ainda a presença de alguns aspectos desse período da história republicana brasileira, né? Principalmente ainda essas oligarquias, essas famílias que ainda se mantêm no poder de alguma forma, seja tanto no extrato regional, como até mesmo, em alguns casos, no que diz respeito à questão nacional. Então, nós vamos iniciar agora a aula sobre esse período, né, que é a crise da República Oligárquica, e trabalharemos, então, para dar logo em seguida início à Era Vargas, né? Então, vou compartilhar com vocês a aula, né, a apresentação, desculpa, elaborada para isso, que é essa parte aqui. Então, vamos lá, para nós trabalharmos, então, a Primeira República, né, o primeiro slide. Eu não vou botar em tela cheia, porque eu acho melhor, assim, a gente pode ir acompanhando não só o slide que eu estou falando, mas os que vêm logo em seguida, né, e é mais fácil, para mim aqui, é mais fácil de controlar o sistema. Eu estou percebendo que está dando algumas paradas, não sei se isso vai estar na gravação, mas, a princípio, volta e meia para a transmissão. De repente, eu vou ter que dar uma paralisada para poder ver a questão da energia no notebook, mas, se isso acontecer, eu faço isso no decorrer do momento que a gente vai trabalhar ainda daqui a pouco. Então, esse é o tema que a gente vai abordar hoje, né? A República Oligárquica em crise, insatisfação e revoltas. Então, primeiro temos que entender, né, esse período, que insatisfação é essa, né? Quem é que está insatisfeito nesse momento? Na verdade, são vários setores da sociedade, que abrange desde a classe trabalhadora, as camadas médias urbanas e algumas oligarquias, e inclusive militares. E aqui eu quero dar uma ressalva: quando a gente fala em militares, nós estamos falando basicamente dos militares de baixa patente, né? Os praças, né? Que são os que estão lá na ponta, que têm os menores salários, né? Aqueles que não têm os privilégios que têm os oficiais, né? Então, esses também estão insatisfeitos, e são esses que vão ser os protagonistas de algumas revoltas no final da Primeira República, principalmente na segunda década do século XX. Então, esses setores acabam se revoltando contra a política da época. Então, a gente observa aqui que uma das primeiras revoltas ocorre na Marinha, né? E o motivo dessa revolta, ela ocorre por causa dos baixos salários, como eu falei, né? Afinal de contas, os praças são os que estão ali na ponta os que têm menos privilégio. A carga horária intensa, uma alimentação de péssima qualidade e um tempo de serviço longo, que ia de 9 a 15 anos. Além, é claro, da Marinha ainda incorporar os castigos físicos como punição. Que castigos eram esses, né? Esses castigos, entre esses castigos estavam a palmatória, a prisão a ferros,
a solitária e o mais temido de todos, a chibata. Temos que lembrar que a chibata é uma herança do Brasil escravocrata, né? Então, isso esse castigo, a chibata, vai acabar levando a uma famosa revolta que ficou conhecida como a Revolta da Chibata. Então, como ocorreu essa revolta, né? Por que ela ocorreu e como ocorreu? Na verdade, o estopim dessa revolta foi a punição recebida pelo marujo Marcelino Rodrigues Menezes, que foi condenada a 250 chibatadas por ter levado, né, ou ser acusado de levar 2 garrafas de pinga ao navio Minas Gerais, que estava ancorado na Baía da Guanabara. Então, os marujos se rebelam e tomam as embarcações, né? O levante conta com 2.300 marujos e que anuncia o controle dos navios de guerra ancorados na Baía da Guanabara, principalmente o encouraçado Minas Gerais e outras fragatas. Nesse levante, eles também mataram 5 oficiais. O líder desse levante foi esse homem, João Cândido, né? O marinheiro João Cândido. E o que eles exigiam, né? O que os amotinados exigiam? Exigiam o fim dos castigos físicos, né? E a melhoria na alimentação e nas condições de trabalho. Essa era a exigência dos rebelados, né? Então, o governo ele não teve outra saída, até porque os revoltosos estavam de posse de quase todos os navios de guerra brasileiros, não teve outra saída senão ceder às reivindicações dos revoltosos, e prometeu conceder anistia a todos, né? Então, porém, isso não aconteceu, né? Aqui está a foto, a gente vê no slide, não sei se vocês conseguem observar, a foto de João Cândido, né? Aqui, João Cândido entregando o comando do Minas Gerais para um oficial do governo, né? E aí a revolta termina oficialmente. Porém, após a revolta terminar, os líderes são presos, muitos desses são enviados em exílio para o Acre, né? João Cândido acabou ficando detido na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e depois chegou a ser enviado a um hospício. Ele foi libertado em 1912. E, em homenagem a João Cândido, que morreu em 69, João Bosco e Almir Blanc fizeram esta música, Mestre Sala dos Mares, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para a apresentação. Não tem outra forma. Não. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Eu não peguei. Eu fiz uma. Estou tentando achar o que eu fiz aqui. Mas tudo bem, deixa eu ver aqui se eu. Deixa eu ver se agora dá certo. Desculpe um pouco aqui o desajeitado, mas é porque eu pensei que ele conseguisse fazer mais 2 telas. Então, vamos ver se consigo compartilhar isso aqui, que é a música Mestre dos Mares. Gente, eu vou cantar uma música agora que todos conhecem, Mestre Sala dos Mares, que tem uma letra que foi censurada na época da ditadura. E a partir de hoje eu vou cantar a letra original com algumas palavras que
foram substituídas na música, na gravação, né, 73, 74, aonde fala o velho feiticeiro, na verdade é marinheiro, navegante, é almirante, fazendo referência ao João Cândido, que foi um marinheiro que fez ele liderou um movimento uma rebelião, né, contra a Marinha, pelos maus tratos que os marinheiros sofriam no início do século, durante o governo do Hermes da Fonseca. Ele morreu em 69, esquecido e totalmente marginalizado, e o Aldir Blanc e o João Bosco fizeram uma música, Messala dos Mares, só que na época da ditadura a letra foi censurada com algumas palavras. Eu vou cantar a letra original porque eu acho que agora a gente pode, né? Espero que para sempre. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com seus blocos de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. As cascatas jorravam das costas dos negros dentre cantos e chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas e glórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, João Cândido, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. As cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça,
a todas as lutas em glória, que através da nossa história não esquecemos jamais. Eu vou cantar. O almirante as pedras pisadas do cais, mas salve, salve o almirante negro, tem um monumento, as pedras pisadas do cais, mas faz Obrigado. Hoje foi a primeira vez que eu estou cantando essa música com a letra original. Muito obrigado. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa música em especial, né? O fato de que na letra eles citam ali, né? A cachaça, né? Por que a cachaça, né? Porque foi o motivo que levou a condenação, né? Do Marujo, né? Que acabou sendo o estopim da revolta, né? Então, só para lembrar, então gostaria que vocês lembrassem disso, né? Que o fato de estar ali no caso, citando ali a cachaça, né? Seria uma referência a essa condenação, né, que João Bosco faz ali, né, para lembrar da revolta da Chibata. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês agora também, eu passei, né, nesse momento a música ali gravada na letra original, que não foi antes da censura, né, então eu gostaria de compartilhar com vocês a música, a letra que ficou conhecida, né, a letra conhecida que na voz da inesquecível Elis Regina, então só para contrapor as duas letras, né? Então gostaria de compartilhar com vocês isso. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais mais alto. Sempre um navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz. Então é isso, né? Lembrando que a música, né, a arte, ela é contagiante e isso não nos deixou esquecer jamais, né, a luta, né, de João Cândido, que continua viva em nossa memória, e a revolta da Chibata, ela nos remete, perdão, a essa luta popular, né, que faz com que nós consigamos ver a força do povo brasileiro, né, quando ele resolve tomar em suas mãos a mudança, né, consegue tomar por suas mãos, ser protagonista do cenário político. Então, continuando nesse momento, então, em 1922, como era de se esperar, o presidente Epitácio Pessoa lança o seu candidato a presidente da República, que é Arthur Bernardes, ex-governador de Minas Gerais. Porém, alguns estados não aceitam essa indicação e se rebelam contra a política do café com leite. São os estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro que se unem e lançam Nilo Peçanha. Esse candidato, né, esse movimento, vai ter o apoio do ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca, que por conta, em represália, desculpa, a esse movimento, né, mostrando a sua insatisfação, o governo decretou a prisão do ex-presidente Hermes da Fonseca. Essa prisão em si, esse momento ficou conhecido como reação republicana. E por que ele é fundamental? Porque ele vai explicar a revolta em seguida, né? Dessa vez ocorre entre os militares, que é a rebelião, né, que ficou conhecida como os 18 do Forte. No dia 5 de julho de 1922, em protesto à prisão, logo após a prisão de Hermes da Fonseca, 302 jovens militares do Forte Copacabana acabaram se rebelando, né, se sublevaram. E o levante acabou sendo rendido pelo governo, né, embora pela desvantagem numérica em comparação com as tropas do governo, eles acabaram se rendendo, porém, 28 jovens acabaram saindo pelas ruas do Rio de Janeiro com arma em punho, né? Em meio a tiroteios, né, no meio do caminho, tiveram a adesão de um civil, porém, alguns desses 28 acabaram se debandando, sobrando 18 homens. Desses 18 homens, né, seguido dos tiroteios pelas ruas do Rio de Janeiro, apenas 2 rebeldes sobreviveram, os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Ali eu mostro a foto do monumento aos 18 do Forte. E o que esse movimento ele tem de importância na nossa história, uma vez que foram uma rebelião de alguns militares, né, alguns soldados, mas esse movimento ele é importante porque ele vai marcar o início de um outro movimento
que ficou conhecido como tenentismo. E, inclusive, alguns historiadores argumentam que o fato de muitos brasileiros temerem o comunismo, por exemplo, é por conta desse movimento tenentismo, que lá durante a ditadura militar, os militares ligaram o tenentismo ao comunismo. E como ainda naquele momento a memória estava muito viva diante das mortes que ocorreram, criou-se esse medo no Brasil em que quando a elite quer tomar o poder, quando a elite quer, ela ameaça, ela diz que o comunismo está ameaçando. E há um pânico, né? Há um medo generalizado entre os brasileiros, que a maioria nem sabe o que é comunismo, mas há um medo generalizado do comunismo. Né? E da onde vem esse medo? Alguns oradores argumentam que esse medo se dá por essa lembrança coletiva do tenentismo. Não que as pessoas hoje, em 2020 e 2021, lembrem do tenentismo, mas que quando foi usado pela primeira vez lá na ditadura militar de 64 e também na de 37, essa ideia do comunismo, tem a ver com a lembrança que as pessoas conseguiram criar esse medo naquele momento, pelas lembranças que as pessoas tinham do tenentismo, porque eles conseguiram ligar o tenentismo por causa de Prestes, né, conseguiram ligar ao comunismo. Né? Então, o que os tenentes queriam? Né? Quando a gente está falando de tenente, a gente tá falando no baixo clero do exército, né? No baixo clero militar, ali os praças, os cabos, né? Tenentes, né? Como eu falei no início, aqueles que não têm privilégio, que tá no andar de baixo. Né? E o que esses tenentes queriam? Eles queriam a moralização dos costumes políticos, o fim da oligarquia, a centralização do poder, a implementação do voto secreto, uma política nacionalista e, obviamente, o fortalecimento da instituição militar. Isso era o que eles pretendiam. Né? Então, no dia 5 de julho de 1924, houve uma grande revolta na cidade do Rio de Janeiro, que por 3 semanas a capital paulista vai ficar ocupada pelos revoltosos. Só deixa eu... vai ficar revoltoso e a cidade vai viver um clima de guerra durante esses dias, né, com tiroteios, bombardeios, enfim. Né? Após 23 dias de combate pelas ruas de São Paulo, os revoltosos acabam abandonando a capital e se deslocam em direção ao Rio Paraná. Né? Lá no Rio Paraná, o objetivo principal é se encontrar com outro grupo, que está vindo do Rio Grande do Sul. Né? É o que ficou conhecido como Coluna Prestes. Mas temos que lembrar que esses movimentos tenentistas não estão ocorrendo só em São Paulo, mas movimentos idênticos estão ocorrendo em Mato Grosso, Sergipe, Amazonas e, é claro, como eu falei, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, esse movimento é liderado pelo tenente Luiz Carlos Prestes, né, que tem por objetivo levar os revoltosos até a se unir com eles no Paraná, na Foz do Rio Iguaçu, e lá eles marcharem pelo Brasil com o intuito de depor o presidente, obviamente depor as oligarquias, né, e fazer uma revolução implementando o voto secreto, enfim, né, esse era o objetivo deles. Então, os revoltosos acabaram reunindo cerca de 1.500 pessoas. Em 2 anos, eles percorreram 25 mil quilômetros, combatendo as forças do governo e, obviamente, defendendo os seus ideais. Aqui nessa foto a gente vê, observamos eles na Tríplice Fronteira, né? Então, aqui estão eles na Tríplice Fronteiras, e aqui nós temos o percurso, né, que eles percorreram pelo interior do Brasil, saindo do Rio Grande do Sul, passando depois pelo Paraná, do Paraná indo em direção ao Mato Grosso, e ali eles foram em direção ao Nordeste, e depois retornaram e foram, já no retorno em 1927, a marcha estava reduzida, até porque eles não receberam o apoio popular que esperavam, e nem tampouco o apoio das
das outras revoltas tenentistas que eles estavam esperando, né? O que acabou, no final, não passando mais do que 600 pessoas mal armadas e cansadas, né? Tanto é que entre o exército que estava caçando eles, vamos dizer assim, que foi imbuído, né, na tarefa de prendê-los, de pará-los, era o lema de muitos dizer, deixe-os passar, né, uma vez que eles se tornaram uma espécie de mito, de herói, né, e aí muitas de suas lideranças acabaram se refugiando na Bolívia, inclusive o líder Luiz Carlos Prestes, que acabou depois, quando foi senador, se não me falha a memória, quando foi preso, o Jorge Amado escreveu um livro, uma biografia de Luiz Carlos Prestes. Nessa biografia ele chamou, né, se não me engano, um título, ele chama Luiz Carlos Prestes de Cavaleiro da Esperança. E esse termo pegou, e agora nós vamos ouvir uma música nesse sentido, né, do Cavaleiro da Esperança. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente aqui, só um minutinho, porque como do sistema aqui agora, eu fico meio confuso, então me perdoe a lerdeza, né, mas eu só gostaria, então, aqui tem que interromper aqui, para poder passar o outro. Eu não sei fazer de outra forma, então, se alguém me desculpe estar desajeitado, mas eu não sei fazer de outra forma, então eu vou tentar fazer dessa forma. Então, vamos ouvir agora. Quem não sabe esperar erra demais, feito criança, cai e até se entrega ou trai, se cansa de lutar. O cavaleiro da esperança faz a hora acontecer. Afia a espada e abraça a lança, mas combate pela paz, pra gente não morrer. É o bom guerreiro, é Rossi, prestes a encontrar uma estrela d'alva pra nos guiar. É soldado alerta, São Jorge, prestes a enfrentá-lo. O dragão do mal não vai nos matar. Quem só espera nunca alcança. Quem não sabe esperar erra demais, feito criança, cai e até se entrega ou trai, se cansa de lutar. O cavaleiro da esperança faz a hora acontecer. Afia a espada e abraça a lança, mas combate pela paz, pra gente não morrer.
É algum guerreiro, é Oxóssi, prestes a enfrentar, a encontrar uma estrela d'alva para nos guiar. É soldado alegre, é São Jorge, prestes já encontrou. E o dragão do mal nunca nos matou. É o cavaleiro da esperança. O cavaleiro da esperança. O cavaleiro da esperança. O cavaleiro da esperança. Então, voltamos aqui, né? Lembrando de que esse momento da história do Brasil, como eu falei anteriormente, marca decisivamente a transição para um outro período. Então, vou estar aqui a compartilhar os slides, né? O fato é que a coluna Prestes, ela, embora tenha sido derrotada, mas ela vai deixar grandes marcas, né? Como podemos lembrar que, podemos esquecer, desculpa, não podemos esquecer que Luiz Carlos Prestes, daqui, né, ele vai, da Bolívia, perdão, ele vai para a União Soviética, lá ele acaba se envolvendo com o marxismo, depois retorna ao Brasil, e acaba se filiando ao Partido Comunista do Brasil, casa-se com Olga Benário, e aí nós já vemos, né, a questão, depois a Olga Benário, no governo Vargas, ela é extraditada, ela é alemã, extraditada para a Alemanha, onde ela acaba morrendo na câmara de gás. Então, mas marca decisivamente a história do Brasil. Temos, porém, tudo isso, né, se lembrarmos as greves que também está acontecendo nesse momento em várias cidades do Brasil, né, como já foi visto em outro, nós trabalhamos ali a parte econômica em outra aula, em outra videoaula. Então, na verdade, a Primeira República, ela começa a demonstrar sinais de desgaste, né? Embora, nós temos que lembrar também que em 1930, 1929, no final da década de 30, no governo de Washington Luiz, ele é relativamente um governo calmo, né, sem muitos solavancos, né? Ele é um governo realmente calmo até a crise econômica de 1929, né, que afetou o café e obviamente, como o Brasil dependia da exportação do café, né, ele acaba afetando vários setores da economia brasileira, né? Então, foi uma crise extremamente poderosa, no sentido de acabar desgastando a figura do presidente, inclusive dentro da própria elite, né, que tinha a maior parte do seu dinheiro investido na maior parte do capital, investido no café. Então, como o governo estava relativamente calmo naquele momento, no início de 29, o presidente Hermes da Fonseca resolve indicar o seu sucessor. E aí é interessante que ele não indica um mineiro como deveria ser. Na verdade, ele indica outro paulista, que é Júlio Prestes, né? E deixa de indicar um mineiro. Então, na verdade, ele está rompendo, né, com a República do Café com Leite, né? É uma política institucionalizada desde 1894, que acaba sendo rompida por ele, o que gera insatisfação de Minas Gerais. Esse rompimento é tudo o que um certo político do Rio Grande do Sul queria, né? Que é Getúlio Vargas,
né? Getúlio Dornelles Vargas é um fazendeiro do Rio Grande do Sul e também militar, né? Ele também tinha sido deputado federal, então, e tem pretensões de ser candidato a presidente da República. Então, ele se aproveita nesse momento dessa ação de Washington Luiz e acaba criando uma aliança política entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, que ficou conhecida como Aliança Liberal. O objetivo desse grupo é lançar para como candidato a presidente da República Getúlio Vargas e candidato a vice-presidente João Pessoa. Temos que lembrar que naquele momento, né, votava-se separadamente, né, para presidente e para vice-presidente. Então, é claro que o resultado das eleições já era sabido, né? Não podemos lembrar que era uma eleição fraudulenta, onde imperava o voto do cochicho, né? O voto do cabresto. Então, obviamente, o governo, tendo o apoio, desculpa, da maioria dos governadores, eles acabam sendo vitoriosos, é óbvio, né? Mas o interessante, como eu digo em sala de aula, e eu gosto de frisar isso, é a gente observar a votação de Getúlio Vargas, né? A votação do governo nós já sabíamos. Agora, interessante é observar que 40% dos eleitores votaram em Getúlio Vargas. Então, isso deixa um recado bem claro, né? A insatisfação contra o governo era maior do que ele previa. Às vezes, o voto, né? A votação do derrotado, ela é muito mais significativa do que a votação do vencedor. Após perder as eleições, as coisas meio que se acalmaram, né? Porém, um fato vai acontecer logo em seguida, na verdade, no dia 26 de julho de 1930. O ex-candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, é assassinado no Recife. A princípio, isso é um crime passional. O assassino é João Dantas, um advogado, e parece que o motivo se deu porque João Pessoa teria feito uma gracinha, ou feito um comentário, ou dado uma cantada numa jovem de 28 anos, que era professora e que era a namorada ou noiva de João Dantas. João Dantas, então, não gostou dessa história, foi, aproveitando que João Pessoa estava no Recife, foi num café, onde ele estava com amigos. Ao chegar lá, se aproximou da mesa e, após perguntar quem era João Pessoa, ele, então, atirou em João Pessoa. Então, a princípio, isso foi um crime passional. Inclusive, depois disso, as cartas íntimas entre a jovem e João Dantas acabaram no jornal, o que virou um escândalo, né? Disse que a moça era uma professora, e acabou levando à tragédia do suicídio dessa moça. Ela acabou cometendo suicídio por conta disso, tal. Mas o fato é que Getúlio Vargas se aproveita desse crime para criar um fato político. Ele acusa o Washington Luiz de ser o mandante do crime do assassinato de João Pessoa, né? Então, ele transforma um crime passional em um crime político. E como ele consegue fazer isso? Simples. João Dantas é um advogado. E trabalhava para quem? Ele trabalhava para um coronel ali numa cidade da Paraíba, que era a divisa com Pernambuco, e que era opositor político de João Pessoa. Por sua vez, esse coronel, ele era aliado político de Washington Luiz. Então, foi o que Getúlio fez, né? Aproveitando dessa ligação entre João Dantas e esse coronel com o Washington Luiz, ele acusa o Washington Luiz de mandar matar João Pessoa. O que, obviamente, o clima já não estava bom, aumentou o acirramento político entre os militares, né, e entre a população, e
acabou gerando um clima de insatisfação contra o presidente Washington Luiz. Outro fato importante a lembrar na construção desse movimento que ficou conhecido como Revolução de 30 é o fato de que Getúlio Vargas ele exige que o corpo de João Pessoa seja trasladado da Paraíba para o Rio Grande do Sul, argumentando que ele teria ser, por conta dele ter sido candidato a vice-presidente. E esse translado vai durar, se não falar a memória, 3 dias, e é o tempo que ele consegue insuflar a população obviamente, os militares contra o Washington Luiz. Né? Então, nesse momento, ele consegue criar um fato político, somando a insatisfação popular e a insatisfação do exército contra o presidente, onde os generais Nena Barreto, Tasso Fragoso e o almirante Isaías vão depor, né, o Washington Luiz. Então, ali, inclusive com apoio, né, de outros militares, como mostra ali o slide. E aí, aqui a foto mostra o Washington Luiz saindo do Palácio do Catete, né, ele foi preso, né, então aqui ele está sendo cercado pelos policiais, né, então aqui o Washington Luiz, ele sai preso do Palácio do Catete, e forma-se, então, uma junta militar para governar o Brasil. Essa junta é formada pelo Tasso Fragoso, pelo general Tasso Fragoso, Nena Barreto e Leite de Castro, que depois, no dia 3 de novembro de 1930, essa junta entrega a presidência da República a Getúlio Vargas, né, tendo fim aí a chamada Revolução de 30. Então, a Revolução de 30, ela marca esse fim da Primeira República e o início da chamada Era Vargas. Né? Temos que lembrar que Getúlio Vargas vai ficar 15 anos no poder, né? E o fato de que a elite odeia, a elite brasileira, ela odeia Getúlio Vargas, é exatamente pelo fato de que Getúlio Vargas, ele é que vai criar as bases do Estado brasileiro. Nós podemos entender que a base desse Estado, no que diz respeito a uma escola pública, né, essa função pública do Estado, ela é criada por Getúlio Vargas. Não existia isso na Primeira República. Né? O Estado brasileiro servia aos interesses apenas da elite cafeeira. Né? E Getúlio Vargas vai criar uma política nacionalista e uma política do Estado servindo também aos interesses populares. E aí a gente observa que todos aqueles que vão assumir a presidência e ter impor, né, ou assumir essa política de apoio popular, obviamente a elite não gosta e tenta de todas as formas tirar, né, esse grupo do poder. Assim aconteceu com tantos outros, não só Getúlio Vargas, como Juscelino Kubitschek, Lula, Dilma e assim vai, né, que é próprio dessa elite de achar que o Estado lhe pertence, né? Na verdade, temos que lembrar, de acordo com o que diz Gessé Souza, né? A nossa elite é uma elite de rapina, ela quer rapinar o Estado, né? Ela quer devorar o Estado lhe pertence, então ela quer privatizar tudo, ela quer pôr a mão em tudo para benefício próprio, né? Então, quando surgem esses políticos, no caso aqui, Getúlio Vargas, né, que tem outro projeto de governo, e que esse projeto de governo tenha a fazer com que o Estado seja também de interesse, né, ou tenha preocupação com o popular, com o trabalhador, a elite não gosta. Então, só para frisar aqui que nós entramos agora nessa nova fase, e aí também, antes de concluir, vamos, eu ia esquecendo, vamos agora também ver só deixa eu passar aqui, perdão, um samba enredo feito pela Mangueira, né, sobre para Getúlio Vargas. Então, só deixar para poder aqui rapidinho compartilhar com vocês, que eu estou aqui para poder
mudar aqui a janela de apresentação. Temos que lembrar que eles mudaram o sistema aqui, então eu estou todo perdido. Mas a gente vai se esforçando. O estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas. Mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso país. E na Revolução de 30 ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. E do ano de 1930 para cá, foi ele o presidente mais popular, sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova em Volta Redonda, a cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado num grande espaço. Na sua evolução industrial, Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo no Brasil. Salve o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Salve o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Este samba foi feito pelo grande compositor e trabalhador Padeirinho. Então, só para lembrar, né, que... só vou fechar aqui, para nós fecharmos a aula só com essa letra, né, para lembrarmos que Getúlio Vargas, ele é um desses políticos que chegam, que se impõem, vamos dizer assim, à história brasileira. Né? São poucos os estadistas que conseguem isso, Getúlio Vargas é um deles, em que há essa grande controvérsia, vamos dizer assim, né? Uns amam Getúlio Vargas, outros odeiam, né? Uns acham que ele foi um ditador, outros que ele foi um grande presidente, né? Então são poucos, né? E a gente pode pegar aí o Lula, é um deles, né? Que também acaba tendo essa mesma carga emocional, vamos dizer assim, né? Nessa exaltação, né? A uns vão amar, outros vão odiar, mas uma coisa é certa, tanto Getúlio Vargas como Lula não passam despercebido na história do Brasil. Né? Alguém os conhece, sempre tem uma opinião sobre ele. E lembrando, né, que será o assunto das próximas videoaulas, né, Getúlio Vargas, ele, como eu falei anteriormente, ele vai, através da implementação do Estado do Bem-Estar Popular no Brasil, ele vai impor esse modelo de Estado, né, esse modelo de Estado público brasileiro que até então não existia na Primeira República, na chamada República Oligárquica. Então, espero que vocês tenham aproveitado, né, espero que vocês tenham gostado dessa aula, lembrando que essa aula
é elaborado especialmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio, da Escola de Educação Básica de Araranguá e também agora da Escola de Educação Básica Professora Dovina Leite Medeiros, mas também a todos aqueles que gostam de história e que estão interessados ou que vão fazer um vestibular Enem. Então, eu peço a todos que, se gostaram dessa aula, né, e não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal para ajudar o canal. Não é um canal, não é um canal que tenha por objetivo, né, ser um canal de youtuber, né, esqueci como é o nome que dá para isso agora, né, mas é um canal educativo, então não tem grandes alcances, né, não vou ter milhões e milhões de acessos, mas o objetivo não é esse, o objetivo é que os meus alunos possam ter um vídeo para poder fazer uma revisão da aula, dada em sala de aula, e aqueles que por alguma razão não puderam estar na sala de aula, principalmente agora nesse momento de pandemia, que nós temos parte dos alunos em sala de aula, outra parte estão remoto, né, que possam também de casa acompanhar o conteúdo que está sendo aplicado em sala de aula, e como eu falei anteriormente, aqui a todos aqueles que desejarem, né, que gostem de história e que gostam que possam, através da minha aula, aproveitá-la de alguma forma para ajudá-las no seu conhecimento pessoal ou um possível vestibular ou Enem. Então, agradeço a todos, até a próxima videoaula, espero que tenha sido claro com vocês, né, e nos vemos em outro momento. Então, um abraço a todos, até a próxima. Aparentemente, interrompi a gravação. Não interrompi a gravação. Não interrompi a gravação. É para interromper a gravação. Não estou conseguindo interromper a gravação. Coisa... Deixa eu ver se é por aqui.